tem uma coisa que pode estar roubando nossa paz, nosso tempo e até o nosso futuro sem que a gente perceba. Deixar que outras pessoas, circunstâncias e hábitos decidam até onde podem entrar na nossa vida. E talvez seja exatamente isso, ou por isso que tanta gente vive cansada, sobrecarregada e sem direção. Hoje, nesse vídeo, em Josué capítulo 15, nós vamos entender por que definir limites não é se fechar para a vida. É aprender a governá-lo. E antes de continuar, se essa mensagem faz sentido para você, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa recuperar o domínio da sua própria vida. Josué 15 é um capítulo que, numa primeira leitura, pode aparecer apenas uma descrição de terras, cidades e fronteiras. O capítulo fala da parte que coube à tribo de Judá. Mostra onde aquele território começava, por onde passava e onde terminava. E alguém pode pensar, o que isso tem a ver comigo? Tem muito. Porque existe um princípio simples aqui. Aquilo que é nosso precisa ter limites claros. A terra tem limites, as cidades tinham seus lugares, cada tribo precisava saber qual era seu território. Sem isso haveria confusão. Em nossa vida acontece a mesma coisa. Nós também temos um território. Nosso corpo é um território. Nosso tempo é um território. Nosso dinheiro, nossa energia, nossa atenção, tudo é território. Nossa casa, nossos relacionamentos, nossos sonhos, nossos talentos, nossa paz, tudo isso faz parte do território que precisamos aprender a administrar. O problema começa quando nós não definimos o que pode entrar, o que precisa sair e até onde cada coisa pode chegar. Quando não fazemos isso, alguma coisa começa a governar no nosso lugar. Pode ser o medo, pode ser a opinião das pessoas, pode ser um hábito ruim, pode ser a necessidade de agradar todo mundo, pode ser o excesso de trabalho, pode ser o celular, pode ser uma dívida, pode ser um relacionamento que ultrapassa todos os limites, pode ser até uma crença antiga que carregamos durante anos e então, sem perceber, vamos perdendo o domínio da própria vida. Agora, existe algo importante. Quando falamos de limites, existem dois tipos que precisamos entender. Existem limites que precisam ser quebrados e existem limites que precisam ser criados. Os limites que precisam ser quebrados são aqueles que diminuem nossa vida. Limites como eu não consigo, não tenho capacidade, já estou velho demais, não nasci para prosperar, isso não é para alguém como eu, minha vida sempre foi assim. Esses são limites mentais. São cercas que muitas vezes nem foram colocadas por nós. Vieram da família, da sociedade, das experiências ruins, dos fracassos passados, das palavras que ouvimos e nós começamos a acreditar nelas. Esses limites precisam ser questionados, porque uma experiência do passado não precisa definir o nosso futuro. Mas existe outro tipo de limite, o limite que protege. E esse muita gente precisa aprender a estabelecer. Por exemplo, talvez a gente precise colocar limite na quantidade de tempo que entregamos às redes sociais. Limite nas pessoas que entram na nossa vida apenas para trazer problema.
Limite nos gastos, no trabalho, limite na necessidade de explicar nossas decisões para todo mundo, limite naquilo que tira nossa paz e até no limite dos nossos próprios desejos. Porque liberdade não significa fazer tudo o que dá vontade. Liberdade é conseguir escolher aquilo que realmente faz bem para a nossa vida. Essa diferença é muito importante. Existem limites que nos prendem e existem limites que nos protegem. O desafio é aprender a reconhecer cada um deles. Existe um princípio importante que podemos chamar de governar o próprio território. Governar nosso território significa assumir responsabilidade por aquilo que foi colocado em nossas mãos. Nós podemos controlar tudo, não podemos controlar tudo. Não controlamos o mundo, não controlamos tudo o que acontece, não controlamos as pessoas, mas podemos aprender a governar nossa resposta. Podemos escolher onde colocamos nossa atenção. Podemos cuidar melhor do nosso corpo, podemos decidir como usar nosso dinheiro, podemos escolher quem influencia nossas decisões, podemos organizar melhor nosso tempo, podemos desenvolver nossos talentos, podemos trabalhar nossa mente. Isso é governo. E existe uma pergunta simples que pode nos ajudar muito nessa caminhada chamada vida. O que hoje está entrando no meu território e roubando algo que é importante para mim? O que é? O que nós deixamos entrar no nosso território que rouba aquilo que é importante para nós? Pode estar roubando nossa paz, nossa saúde, nosso dinheiro, nosso tempo, nossa confiança, nossa alegria, nossa concentração. Talvez a resposta venha rápido e então vem uma segunda pergunta: que limite eu preciso estabelecer? Vamos imaginar uma situação simples. Uma pessoa diz que quer construir uma vida melhor. Quer abrir um negócio, quer cuidar da saúde, quer estudar, quer passar mais tempo com a família. Mas todos os dias ela acorda e começa a responder mensagens. Depois entra nas redes sociais, resolve problemas dos outros, aceita compromissos que não queria aceitar, trabalha sem horário, chega no dia do fim ou no fim do dia cansada e então diz: eu não tenho tempo para meus projetos. Talvez o problema não seja falta de tempo, talvez seja falta de limite. Todos nós recebemos as mesmas 24 horas, mas aquilo que não protegemos acaba sendo ocupado. Se nós não decidirmos onde nossa energia será colocada, outras pessoas e outras coisas decidirão por nós. Por isso, uma prática muito simples pode ajudar. Escolha uma área da sua vida, apenas uma. Pode ser saúde, dinheiro, tempo, relacionamentos, trabalho, mente, e pergunte: o que eu preciso parar de permitir aqui? E depois, o que eu preciso começar a proteger? E por último, o que eu quero construir nesse espaço? Essas 3 perguntas podem revelar muita coisa, porque não basta dizer não. Limite também precisa de propósito. Se eu diminuo o tempo no celular, preciso saber para onde aquele tempo vai. Talvez para caminhar, para estudar, construir um projeto, conversar com quem eu amo, talvez simplesmente descansar. Quando existe propósito, o limite deixa de parecer prisão. Ele vira proteção. Isso vale também para a prosperidade. Nós falamos muito aqui sobre viver uma vida próspera, livre e independente. Mas riqueza sem limites pode virar desperdício. Trabalho sem limites pode destruir nossa saúde. Ambição sem limites pode destruir nossos relacionamentos. Prazer sem limites pode criar dependência. Até algo bom, quando perde a medida,
pode começar a nos dominar. Por isso, prosperar sem sabedoria é crescer sem perder o governo. Corrigindo aqui, prosperar com sabedoria é crescer sem perder o governo da própria vida. É ganhar mais sem perder a paz, é avançar sem abandonar a saúde. É conquistar sem esquecer quem somos. É usar nossos talentos sem virar escravo da aprovação. E talvez essa seja uma das grandes mensagens de Josué 15. Aquele território tinha fronteiras porque havia algo dentro dele que precisava ser reconhecido, administrado e protegido. E nós também precisamos saber onde está nosso território. Porque não fomos colocados aqui apenas para reagir ao que acontece. Nós podemos participar conscientemente da construção da nossa vida. Talvez hoje exista alguma área em que nós tenhamos entregado esse governo. Nós podemos começar a recuperar. Não precisa ser tudo de uma vez. Pode ser um limite, uma decisão, uma escolha consciente. É assim que começamos. Quero deixar uma frase para levar deste vídeo. Quem não decide o que governa a sua vida acaba sendo governado pelo que aparece nela. Então vamos observar o que precisa sair, o que precisa ser protegido, finalmente precisa receber espaço para crescer. Talvez um talento que ficou parado, um projeto, nossa saúde, nossa família, nossa paz, nossa independência, nossa verdadeira identidade. Nós não precisamos construir uma vida fechada. Precisamos construir uma vida consciente. Uma vida em que saibamos dizer sim para aquilo que nos faz crescer e não para aquilo que nos afasta da pessoa que queremos nos tornar. Esse é o despertar. Perceber que liberdade também exige responsabilidade. E que assumir o domínio da própria vida começa muitas vezes com algo tão simples quanto estabelecer um limite. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo, eu vou governar meu território. E se ainda não faz parte desse canal, se inscreva, ative o sininho, para continuar essa caminhada junto conosco. Porque no próximo passo, nós vamos continuar descobrindo princípios para viver com mais consciência, liberdade, propósito e prosperidade. Te espero no próximo vídeo. Até lá.